Fala galera, boa de treino, meu nome é Wes Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre técnica de treino. Qual que dá mais resultado? Você fazer ali o exercício bem isolado, certinho, focando no músculo-alvo, ou você fazer aquele movimento mais roubado, mais gingado, usando ali várias alavancas, vantagens mecânicas para levantar um pouco mais de peso ou fazer mais repetições? É melhor do que você treinar ali certinho, quadradinho, do jeito que a maioria pede. A gente vai analisar um estudo que traz justamente esse tema à tona, mas antes da gente se aprofundar aqui no assunto, eu já peço para você deixar o seu like, curtir esse vídeo, aproveita, já manda para a galera também, compartilha aí, deixa o seu comentário e também se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a seguir crescendo e atingindo cada vez mais pessoas. Bom, para quem acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que esse tema de técnica, né, de exercício mais certinho, exercício mais roubado, inclusive a gente falou um pouco também no último vídeo, né, que entrei mais a fundo nessa questão da técnica de treino, e hoje eu vou entrar mais a fundo nessa questão mesmo da comparação, né, do treino mais certinho e do treino roubado. Então, se no outro vídeo a gente viu um artigo que falou mais ali de conceitos, né, revisou outros trabalhos, esse trabalho aqui que eu estou trazendo hoje é justamente uma análise direta do assunto. Então, pegou uma galera, fez um treino certinho, treino mais roubado, comparou os resultados ali de hipertrofia e viu o que aconteceu. Então, hoje não é mais estudo de revisão, é estudo que fez ali o treinamento em si. Então, vamos relembrar alguns conceitos que eu passei aqui no último vídeo, né? Então, quando a gente fala de técnica de treino, essa definição é muito interessante, foi o exato mesmo conceito que eu usei no vídeo anterior, né? Então, técnica de treino a gente pode entender como a execução controlada do movimento para garantir que um exercício atinja efetivamente os grupos musculares específicos, né? Ou seja, o alvo daquele exercício, o objetivo daquele exercício, minimizando ali o risco de lesão, né? Você fazer o máximo de eficiência para o músculo que você quer num movimento que traga o mínimo de risco de lesão, de se machucar possível, né? Isso envolve o posicionamento e alinhamento do corpo, e aí a gente vai ter, né, aí depender do exercício, a forma que você posiciona os pés, ou a forma que você segura a barra, a forma que você posiciona a coluna. Tem a amplitude também do movimento, se é a amplitude mais completa ou mais curta, né, que pode ser tanto de acordo com a ênfase de ativação muscular que você quer dar, ou também de acordo com as suas restrições. Às vezes você não tem lá tanta flexibilidade e mobilidade para fazer uma determinada amplitude, você faz ali até onde você consegue manter essa técnica correta. E também a velocidade do movimento. A gente sabe também, já até abordamos esse tema, a gente pode fazer uma negativa, uma excêntrica mais lenta para dar um tempo de trabalho maior para o músculo. A gente pode fazer um movimento mais explosivo para tentar vencer uma carga mais pesada, ou até fazer um trabalho de potência, de velocidade, visando aí a parte esportiva. Então, todos esses fatores que envolvem posicionamento, alinhamento do corpo, amplitude, velocidade do movimento, né, ou a cadência, né, o tempo de cada fase do movimento, tudo isso envolve a técnica de treino. E aí a gente tem a famosa técnica roubada ou série roubada, né? Então, se a gente for pensar no movimento tradicional, daquele movimento mais certinho, a intenção dele é diminuir ou evitar qualquer movimento do corpo que não esteja relacionado diretamente com o músculo-alvo. Então, por exemplo, se for ali na cadeira extensora, que é a extensão do joelho, você vai ficar ali o mais travado possível, o mais cravado para você fazer somente a extensão do joelho e isolar o máximo possível o trabalho do quadríceps, que é o grupo muscular que faz esse movimento. E, já pensando no movimento roubado, você usa de forma proposital movimentos de outras articulações, né, que não estão diretamente envolvidas ali com o músculo-alvo. Você faz ali alavanca, você mexe o tronco, usa as pernas, depende do exercício, né? O objetivo disso é usar esses músculos auxiliares, né, essas vantagens mecânicas, para que você consiga fazer mais esforço na série. Seja aumentando o peso, seja aumentando o número de repetições, ou fazendo aí as duas coisas ao mesmo tempo, né?
Então esse roubo de forma proposital é justamente para você conseguir um pouco mais além do que você iria no movimento tradicional. E aqui vale lembrar que o movimento roubada de forma proposital, ele não é você fazer a série de forma errada. É você saber dominar o movimento tradicional e, de forma intencional, proposital, controlada, sabendo o que está fazendo, usar essas alavancas, esses movimentos auxiliares, de forma consciente, porque não vai confundir você fazer uma técnica roubada, sabendo o que está fazendo, com você não dominar um movimento direito, que você quer fazer o exercício e fazer ali uma técnica estranha, né, esquisita, e dizer que está treinando roubado. Aí não, você ainda não tem o domínio daquele exercício e você precisa ali aprimorar a técnica. Não confundam isso com a técnica roubada, né? Então, se a gente pegar um dos exercícios que mais se faz essa técnica roubada, e até um dos exercícios que foi analisado aqui nesse estudo, é a rosca bíceps, que foi até um dos exemplos que eu usei lá no último vídeo, né? A rosca bíceps, né, rosca direta, como preferir chamar, é um exercício que foca ali na flexão do cotovelo. Então, se você vê esse bonequinho aí fazendo, ele está fazendo só o movimento ali de flexão e extensão do cotovelo. Isso seria um movimento certinho, um movimento mais tradicional. Mas se a gente for pensar no bíceps, por exemplo, um outro movimento que ele faz é a flexão de ombro, né? Já dá uma balançadinha no braço. A gente sabe que se a gente usar um pouco as pernas, movimento do quadril, né, inclinar um pouco o tronco à frente na descida e puxar um pouco o tronco para trás na subida, a gente consegue fazer um pouco mais de carga, um pouco mais de repetições com aquela mesma carga se a gente for comparar com o movimento mais tradicional. Isso já seria o uso de uma técnica roubada de forma mais consciente aqui nesse exercício. Seria mais parecido com esse exemplo aí. A gente vê que o titio Arnold, na hora que ele dobra ali, ele está fazendo com, se for quilos ali, 50 quilos, né, que é peso pra caramba. Talvez seja libras aí, não sei, né? Mas enfim, independente, é bastante peso. Você vê que ele estende o tronco para trás ali, mas é de forma intencional, justamente para conseguir trabalhar com essa carga elevada, ou né, não dá para saber se é uma carga alta para ele, ou se ele está fazendo uma série com muitas repetições, né? Não dá para saber, mas dá para ter certeza que ele está usando essa técnica roubada de forma consciente, né? Justamente para ter conseguindo um esforço maior. É só o bíceps que dá para usar isso? Claro que não. Por exemplo, dá para você fazer na remada curvada, né, com a movimentação ali do tronco. Dá para você fazer nas elevações laterais e frontais, dá para você fazer no tríceps, que é outro exercício que foi comparado aqui nesse estudo também. Então, não é para todos os exercícios, mas tem uma série de exercícios que, se você souber roubar de forma consciente, se encaixa assim de forma coerente no treino. Então, vamos agora ver mais detalhes do estudo em si, né? Antes disso, é importante a gente falar os dois lados aqui da moeda, né? Então, quem defende ali a técnica mais certinha, mais tradicional, geralmente usa esse lema aqui, que no treino a gente sempre deve isolar o máximo possível o músculo-alvo que a gente quer treinar naquele exercício para concentrar os esforços no objetivo do exercício, né? Quem defende aí o movimento é roubado, defende que a gente pode usar as vantagens mecânicas, né, os movimentos de outras articulações para realizar esforços maiores, né, levantar mais carga ou fazer mais repetições, e que esse esforço adicional, mesmo usando ali outros músculos para ajudar, que isso ia ajudar o músculo-alvo a trabalhar mais, né? Outra coisa também, geralmente quem defende a técnica tradicional fala que esse tipo de treino é menos lesivo, e quem defende a técnica roubada fala que se você souber fazer direito, não dá problema, né? Essa parte da técnica tradicional ser menos lesiva, ela não tem tanto suporte assim na literatura, né? Mas se a gente pensar que na técnica tradicional você tende a levantar menos peso, pensando numa série máxima quando comparado à série roubada, isso traz um pouco menos de estresse ali para tendão, para articulação, para cápsula articular, para ligamentos, enfim. E se você pegar uma pessoa que às vezes pode ter uma lesão já pré-existente, ou uma dor ali, pode ser, né, falando em potencial, pode ser que esse raciocínio tenha ali um fundo de verdade. Mas não dá para afirmar que um treino necessariamente vai ser mais ou menos lesivo que o outro, é importante ressaltar, né?
Agora sim, vamos aprofundar aqui mais no estudo em si. Aqui a gente já tem as características da amostra, né, da galera que fez parte, que foi voluntário desse treino aí. Então a gente vê nessa primeira tabela que teve homens e mulheres, né, então é importante, né, estudou aí os dois sexos para a gente ter uma extrapolação legal desses resultados para um público mais amplo. Foram 25 pessoas que participaram da pesquisa, e aí a gente tem, né, ali na primeira linha altura, depois peso, depois idade, depois percentual de gordura. A gente vê que era uma galera ali, né, de adultos jovens, na faixa de 20 anos de idade na média, peso e altura normal, percentual de gordura também nem muito baixinho, nem alto demais, então era uma galera ali padrão, né, que é bem representativa da população média em geral, né? E aí, nessa média de 20 anos, eles recrutaram pessoas que variavam de 18 a 40 anos, todos saudáveis, né, sem nenhum problema de saúde aí mais grave que pudesse comprometer na execução do treino, dos exercícios em si, né, também sem nenhuma lesão importante. Eram pessoas que estavam destreinadas, né, então, pelo menos no ano anterior ao estudo, eles não se envolveram em nenhum treino de musculação, principalmente ali para a parte de membros superiores. O que é importante a gente sempre levar isso em consideração, então esses resultados vão ser mais aplicáveis para a galera que está destreinada. E eles também não estavam fazendo nenhum uso de qualquer tipo de anabolizante ou suplementação de creatina. A gente sabe que essas duas coisas, né, claro que os anabolizantes em uma magnitude bem maior, podem impactar tanto na produção de força como no ganho de massa muscular. Então, se isolou isso aí para não dar aquela confundida ali nos resultados do treino. Aqui vamos, já que a gente falou do treino, vamos ver diretamente o que foi feito nesse estudo, né? Como é que foi esse protocolo de treino. Então primeiro vamos para os exercícios. Foi feito rosca direta e tríceps pula, então foi um treino de braço. Cada exercício foi feito de forma unilateral, né? Então a pessoa fazia, né, ali, né, os dois exercícios e ela mesma era usada de padrão de comparação, né? Então, um braço fazia o exercício certinho, o outro braço fazia o exercício ali que seria o roubado, tanto para o bíceps como para o tríceps, né? E aí esse protocolo de treino ele durou por 8 semanas. Então ele teve 2 treinos por semana, né? Então foram 16 treinos ao todo. E esses treinos eram feitos pelo menos no intervalo de 48 horas entre um e outro, para dar um tempo ali de recuperação e a pessoa conseguir render nesse treino. Vamos ver agora as características aqui de ajuste de carga desse treino. Então, volume. Foram 4 séries de 8 a 12 repetições para cada exercício por dia de treino, né? O ajuste de carga, essas 8 a 12 repetições eram repetições máximas. Então, essa carga era ajustada para falhar dentro dessas 8 a 12 repetições, ou seja, se atingisse ali as 12 repetições com capacidade de fazer mais, com o movimento certinho dentro do que foi preconizado para o movimento roubado e técnica tradicional, se aumentava o peso na série seguinte. Se eles não atingissem nem 8 repetições completas e bem feitas, se reduzia o treino. E aí, na medida que eles iam ganhando força ao longo das semanas, esse ajuste de carga era feito, né, respeitando esses critérios. Como é que era feito o descanso? Fez um braço, descansa 1 minuto, terminou, descansa 1 minuto, faz o outro de novo até completar as 4 séries. Terminou aquele exercício, 2 minutos entre um exercício e outro. Lembrando que a ordem era aleatória, então tinha dias que eles começavam pelo exercício de bíceps e outros dias começavam o treino pelo exercício de tríceps. Também foi feito um controle da cadência, né, da velocidade do movimento. Então, se for pensar na fase negativa, na excêntrica, quando o braço esticava, para os dois grupos era padronizado em 2 segundos, então um movimento controlado. Já a subida, no grupo que estava fazendo ali o treino tradicional, mais certinho, era um movimento de 1 segundo, né, mais rápido que a descida, né, na fase positiva, na concêntrica. E já no grupo que estava fazendo, né, no caso o braço que estava fazendo o exercício roubado, tanto para o bíceps quanto para o tríceps, era feito um movimento explosivo o mais rápido possível, respeitando a técnica, mas sem controlar o tempo, né? E aí também foram feitas aí diversas avaliações. Então mediu-se a hipertrofia, né, o ganho, a espessura muscular pré e pós-treino,
tanto do tríceps como do bíceps, para os dois músculos em dois pontos diferentes. Um ponto mais próximo do ombro, que a gente vai chamar de proximal, e um ponto mais próximo do cotovelo, que a gente vai chamar de distal. Também foram feitas medidas antropométricas, peso e altura, circunferência do braço, o próprio percentual de gordura, que a gente até já viu ali na tabela anterior. Também foi feita a questão do volume load, que é justamente o volume de carga total que eles mobilizaram em cada treino e ao longo de todas as 8 semanas. Então você pega ali as séries, multiplica pelas repetições que foram feitas e também pela carga que foi levantada, né? Isso para o bíceps, isso para o tríceps, você tem o volume total de treino. Também foi feito ali um recordatório alimentar da galera para ver, né, o que eles estavam comendo no pré-treino e no pós-treino, né, no período, né, antes da pesquisa e depois da pesquisa, até para ver se, né, na verdade, durante a pesquisa, para ver se a alimentação deles estava, né, no mesmo padrão do momento pré-treino, justamente porque a gente sabe que a alimentação pode influenciar no ganho de massa, e a orientação era dos pesquisadores para os participantes, era para que eles mantivessem ali, né, o mesmo padrão alimentar, para isso não estar interferindo muito nos resultados do treino em si. E, claro, reforçando aí os exercícios, ó, a gente tinha rosca bíceps, lembrando, na imagem aí está bilateral, né? Mas o exercício era unilateral, um braço de cada vez. Então essa é a execução padrão, né? O movimento ali, né, só de flexão do cotovelo mesmo, então esse seria o movimento tradicional. O movimento roubado, né, se permite ali uma certa movimentação do joelho, inclinação do tronco, né, levantar o braço um pouquinho. E a gente tem o tríceps. Esse é um movimento padrão, também bilateral, né? Quando você faz o unilateral, você usa o pegador único, né? Também pegada pronada, a palma da mão para baixo. Esse é o movimento tradicional também, ó, só flexão e extensão de cotovelo. E o movimento roubado você permite ali um pouco de movimentação do ombro e também do tronco, igual a gente faz ali no bíceps, né? Então, esses foram os exercícios usados e a diferença entre técnica tradicional e técnica roubada, né? Vamos ver agora um pouco mais os resultados desse estudo. Aqui a gente tem, nessa tabelinha, a comparação. A gente tem ali na primeira coluna, cada ponto que foi medido, né, a gente tem bíceps e tríceps, duas linhas para cada, então a gente tem aquele ponto ali no 55 é o mais próximo do ombro, e o ponto 65 é o mais próximo do cotovelo. E na linha final ali a gente tem a circunferência do braço. Nesse destaque aí verde para vocês é a porcentagem do quanto mudou do início para o final do treino, o quanto aumentou, né, esse músculo. Então a gente tem ali naquela coluna onde tem os dados do strict, é o braço que fez ali o movimento certinho tradicional, e o cheat é o braço que fez o movimento roubado. Então, se a gente for ver ali, ó, nessa diferença percentual, se a gente comparar na verde ali que mostra os resultados do bíceps, na média ali, ó, o grupo que fez a técnica tradicional cresceu 6% ali, né, teve uma hipertrofia de 6% em média em 8 semanas, e o grupo roubado teve uma hipertrofia média de 8%, mais próximo ali do ombro, e também ali vamos arredondar para 6%, né, no ponto mais próximo do cotovelo, né. Mesmo essa diferença de um pouco mais de 2% ali no ponto próximo do ombro, quando foi fazer a análise estatística para ver se essa diferença era realmente relevante ou significativa, deu tudo equivalente. Então, apesar da gente ver essa diferença numérica, que teoricamente favoreceria aí o resultado para o grupo que roubou, para a análise estatística o resultado foi equivalente, dá para falar que foi igual. Os dois cresceram, tiveram uma hipertrofia relevante, porém não dá para afirmar, cravar que um grupo foi superior ao outro. O mesmo aconteceu aí nos resultados do tríceps e também no resultado da circunferência. Se a gente for ver ali, ó, tríceps mais próximo do ombro, a gente teve praticamente 10% no grupo que fez certinho e 10,5%, vamos arredondar para 11% no grupo que fez o roubado. E na parte mais próxima ao cotovelo, a gente teve quase 15% no grupo que fez, né, no braço que fez ali o movimento tradicional, e 14% cravado no braço que fez o roubado.
Circunferência é a mesma coisa, os dois próximos ali de 2% de aumento na circunferência total do braço. Então a gente vê que também resultados equivalentes, essas pequenas diferenças aí a gente não pode afirmar, não pode cravar que uma técnica foi superior à outra. Aqui a gente analisa nesse tipo de gráfico, é aquela visão do resultado, né? Mas aqui a gente consegue ver de uma outra forma, né? Então aqui a gente tem cada linha, ó, 65 e 65, né? 65 próximo ao cotovelo, 55 mais próximo ao ombro, os dois primeiros o tríceps, os dois aqui do meio o bíceps e o último a circunferência. Então a gente tem aqui, ó, no verdinho o braço que treinou tradicional e nesse mais rosinha a gente tem o braço que fez ali a técnica mais roubada. Nesse padrão de gráfico, o que a gente vê? A gente tem aqui, ó, essa linha do zero, essa linha preta aqui, ó, mais marcada, mais forte, né? Então aqui, se os resultados estiver praticamente aqui, majoritariamente nessa linha preta, quer dizer que não teve nem resultado positivo nem negativo, ou seja, nem cresceu nem diminuiu a massa muscular. Se tiver mais à esquerda, quer dizer que diminuiu. A gente vê aqui, ó, que todos os dados eles estão aqui à direita, né? E aqui, ó, mostra a magnitude do efeito, o quanto que foi ali relevante essa hipertrofia. Então a gente tem aqui, ó, um dado que teve uma relevância pequena, média e grande. A gente vê aqui que para o tríceps, as duas técnicas de treino promoveram um efeito aqui mais relevante, e no bíceps elas já cruzam aqui mais, né, tá mais para o pequeno do que para o médio. Então a gente vê, ó, que para a gente afirmar, né, a gente já viu ali no caso dos números na tabela, mas aqui nesse gráfico a gente consegue ter uma visualização até mais interessante dessa diferença entre os dois, né? Para a gente afirmar que um foi realmente diferente do outro, né, para dizer que uma técnica foi melhor do que a outra, esses gráficos eles tinham que estar ali mais descolados. A gente pode ver, ó, que os dois pontos do tríceps eles estão praticamente iguais, né? A gente praticamente vê os dois um encobrindo o outro, né? Resultados muito semelhantes. A gente vê no primeiro ponto do bíceps também, mais próximo ao cotovelo, e aqui no ponto mais próximo ao ombro a gente já vê, lembrando que não deu diferença estatística, tá? Mas a gente já vê um gráfico, ó, se fosse dar uma vantagem, a gente daria uma pequena vantagem aqui, né, para o ponto do ombro, no grupo roubado, né? Mas, mais uma vez, essa diferença na estatística ela não foi relevante, não dá para afirmar aqui que a técnica roubada é superior. Aí levanta-se aquelas questões, né? A amostra era destreinada. Será que fosse um grupo treinado isso aqui ia dar diferente? Né? Será que ao invés de 8 semanas de treino, se fosse 12, se fosse 16, com mais tempo essa diferença ia se dar aqui relevante a favor do grupo roubado? A gente não sabe, né? Teria que fazer um exercício com mais tempo de duração ou com uma amostra de pessoas treinadas para ver isso. Mas essa tendência aqui a favorecer o roubado no bíceps, né, na parte ali mais próxima do ombro, até dá para entender um pouquinho, porque lembrando que a gente falou lá, né, no exercício tradicional de bíceps, você deixa ali só o movimento de cotovelo isolado. No roubado você também levanta um pouco o braço, então você faz um pouco ali de flexão de ombro, né? Toda vez que a gente lembra do bíceps, a gente lembra da função dele de dobrar o braço, né, de flexionar o cotovelo. Porém, ele tem outras duas funções importantes também, que é a supinação, né, da parte aqui do antebraço, né, da radionar, e ele também ajuda, principalmente na sua cabeça longa, um pouco nessa flexão de ombro também, nessa levantada do braço. Considerando que essa técnica roubada permite essa movimentação do ombro, coisa que não é permitida ali na técnica tradicional, pode até se entender essa diferença aí que, em tese, favoreceria para a técnica roubada ali nessa avaliação do bíceps mais próximo do ombro, pois é justamente uma porção do bíceps que se envolveria um pouco mais nesse movimento de flexão do ombro e com isso traria mais estímulo de hipertrofia para a região. Então, se eu achar até um estudo que faça essa comparação em um período de tempo maior, em pessoas treinadas, vale a pena até eu trazer aqui depois para vocês e ver se realmente isso acontece, se dá essa diferença estatística, né? Mas fica aí um resultado interessante. Outra coisa interessante aqui, já bem esperada também, nessa tabelinha,
a gente tem a questão do volume load, séries, repetições e carga. O quanto de carga no total foi mobilizada em todas as semanas de treino. Aqui a gente tem, nessas duas colunas vermelhas que estão destacadas, ó, aqui a gente tem todas as semanas, né, da 1 a 8, e aqui nas duas colunas vermelhas a gente tem aqui, ó, bíceps cheat, ou seja, bíceps roubado, e bíceps strict, bíceps tradicional. Se a gente vê aqui, lembrando que esse volume de carga está expresso em quilos, a gente vê que em todas as semanas praticamente se fez o dobro de carga total, de volume de carga total, no braço que fez a técnica roubada, né? Isso para o bíceps e praticamente essa magnitude também no tríceps. Então, ó, isso é totalmente esperado. Se tu está usando ali outros músculos para ajudar, mais vantagem mecânica, obviamente você vai conseguir mobilizar mais carga. Isso é totalmente esperado. E aí a gente vê, né, que essa mobilização de carga, pelo menos nesse período de 8 semanas, para pessoas destreinadas, não necessariamente gerou mais resultados de hipertrofia, o que significa que talvez para esse grupo destreinado não vale a pena você já começar treinando roubado, já que vai dar o mesmo resultado, então para que você vai usar mais carga, né? Você pode focar ali mais no ensinamento da técnica tradicional, né? Então fica aí esse recado também. Então vamos agora para a aplicação prática, como é que a gente pode pegar os resultados aí que a gente discutiu e usar no nosso treino. Então vamos pensar na hipertrofia. Então as duas condições de treino, tanto roubada como movimento mais tradicional, mais certinho, elas são efetivas, fizeram a musculatura da galera crescer nesse período de 8 semanas, né, mais ou menos aí 2 meses, porém os resultados foram equivalentes para as duas condições, não dá para afirmar que uma foi superior à outra. A gente viu ali até uma certa tendência de uma eventual vantagem, né, para o bíceps roubado na parte mais próxima ao ombro, mas não dá para afirmar que seria diferente. Como a gente explicou, talvez em um cenário de pessoas treinadas ou com mais tempo de treino, isso possa se refletir aí. Uma coisa até que a gente pode testar no nosso treino para quem aí deseja aumentar a massa muscular do bíceps mais próximo ao ombro, pode fazer o teste e ver se funciona aí na prática. Volume de carga, né? Obviamente, o grupo que fez o treino roubado, ali o braço que fez o treino roubado, tanto o bíceps como o tríceps, levantou mais carga, né, ao longo do treino. Isso é bem óbvio. Porém, essa carga extra não se traduziu em resultados adicionais. Mais uma vez, respeitando esse período de 8 semanas e considerando que eram pessoas destreinadas, né, sem tanta consciência corporal, sem tanta potencial de ganho quanto alguém que é treinado, que já tem ali, né, todo um maquinário de células satélites e tudo mais preparado para isso, né? E como usar no treino? Aí já é mais a minha sugestão do que a opinião dos autores, escrito no artigo, deixar bem claro aí que é interessante isso, né? Lembrando que quem quiser ler o artigo, né, e ir mais a fundo ali, esmiuçar os detalhes, a gente sempre traz aqui um apanhado geral, né, todos os detalhes aí você tem que ler o texto completo. As referências de todos os vídeos, todos os artigos que eu uso, elas sempre estão na descrição do vídeo. Deixo lá tudo direitinho, o caminho para vocês conseguirem fazer a leitura do texto integral. Então quem quiser se aprofundar no assunto, vai lá na descrição, assim que terminar de assistir o vídeo, clica lá e acessa o texto que você vai conseguir ter acesso. Então, minha sugestão para você usar tanto o tradicional como o roubado. Tu está começando a treinar agora, tu não sabe determinado movimento, tu quer aprender, quer dominar aquela técnica, começa no tradicional, começa no certinho. Faz ali mais isolado, se preocupa em executar o movimento sem pensar em vantagem, sem pensar muito em carga de início. Aprende o movimento. Outra coisa também, se tu, por exemplo, sei lá, na remada curvada, que eu dei o exemplo lá, se tua coluna não está lá essas coisas, não se preocupa muito em ficar balançando o corpo para conseguir mais carga. Faz o movimento tradicional, faz o certinho, entre aspas, aí, que provavelmente você vai ter menos chance de sentir dor. Agora, tu já domina o exercício, não está machucado, está zerinho, se sente confortável em fazer a técnica roubada, quer botar mais peso para quebrar um padrão de carga, quer se desafiar mais, quer fazer ali um drop set, às vezes fazer mais repetições, mesmo sem mexer na carga, né? Um drop mecânico que a gente diz. Quer se desafiar mais? Usa a técnica roubada. Eu mesmo, o bíceps, aí gosto pessoal, tá? Eu até prefiro fazer com uma certa movimentação do que o movimento ali certinho, né, paradinho.
Eu me sinto melhor fazendo assim, remada às vezes eu uso também, remada a cavalinho, são os exercícios que eu mais gosto de usar esse tipo de técnica. No tríceps às vezes também, eu gosto sempre de movimentar um pouco o ombro, tanto no bíceps como no tríceps, pensando que os dois músculos têm funções no ombro, então eu gosto de aproveitar essa função que eles têm e também desenvolver no exercício isolado para eles. Gosto pessoal meu, me sinto bem fazendo assim, não sinto nenhum tipo de dor e pensando nessa questão biomecânica também. Você pode testar no seu treino, mas domina primeiro o movimento certinho, domina primeiro o tradicional isolado. Depois você vai pensar em se aproveitar desse tipo de técnica, caso você se identifique com isso no seu treino, beleza? Então, essa é a mensagem do dia. Outra mensagem importante também, né? Então, esse vídeo de hoje ainda vai sair na quarta-feira às 20 horas. A partir de semana que vem eu vou começar a postar os vídeos na quinta-feira às 20 horas. Eu já fiz isso algumas vezes aqui no canal, por necessidade, algum problema técnico ali ou outro, mas agora vai começar a ser o padrão daqui para frente, pelo menos por enquanto, vamos postar na quinta-feira às 20 horas. Depois a gente pode mudar isso e tal, testar outros dias ou horários, não tem problema, mas nas próximas semanas vamos mudar das quartas 20 para as quintas-feiras às 20 horas, beleza? Então, esse foi o vídeo do dia. Mais uma vez, curta esse vídeo, compartilha com a galera, comenta aí dúvidas, sugestões, se você faz esse tipo de treino, se você gosta mais da técnica roubada do tradicional. Deixa aí também ideias para próximos vídeos. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para contribuir com o nosso crescimento. E na próxima quinta, às 20 horas, tem mais aula aqui para vocês. Beleza? Então, bons treinos, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo.